Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Com certeza você será impactado. Então assista até o final, já vai chegando e também vai dando like e vai compartilhando. Deus vai falar com você nesse programa em nome de Jesus. A apóstola Li Xuang, é assim que se pronuncia? Seja bem-vindo mais uma vez. Sim, a apóstola Li Xuang, isso. Obrigada, pastor Ariston. É uma honra estar nesse podcast, é uma bênção, é muito bom, muito aprendizado. A apóstola Li, ela participou do nosso programa, acho que 2 anos atrás, ela participou do programa Podercast número 21. Ali ela contou o seu início, da sua fé, da jornada, o crescimento. Foi algo tremendo, muita gente ainda assiste até hoje. Pessoas foram curadas naquele programa. Então, você quiser assistir, vai lá na playlist podcast completo. Tem uma playlist aí no canal escrito podcast completo e vai lá no número 21 para você conhecer a história dela, como tudo começou. Ali ela fala do início, foi muito legal, foi uma bênção. E apóstolo, né, combinamos de estar falando de algo muito importante do seu ministério, que foi o nascimento da escola profética. Por que veio essa ideia de fazer essa escola? Como foi a inspiração e como surgiu essa escola? Sim, vou só apresentar para quem não sabe, eu sou a apóstola Li Xuang, meu esposo é apóstolo Xiao, né? E nós nascemos em Taiwan, como falei da outra vez, mas nós crescemos aqui no Brasil. Nós somos mais brasileiros do que taiwanês, né, de Taiwan. Eu trabalho, né, com igreja chinesa em mandarim aqui no Brasil e eu tenho essa escola profética Todas as Nações. Eu já vou dar endereço, tá bom, pastor? Estamos na Rua Apeninos, 567, é o metrô Paraíso ou metrô São Joaquim. Metrô Vergueiro. Isso, estamos no meio. Mas quando você vai procurar no Google, é Liberdade, o bairro é Liberdade. E muita gente faz uma confusão, né? Sempre pergunta, e onde é, né? Então, nós temos hoje lá, Quintas Proféticas, somente escola. E as conferências, que uma vez por mês, né? Então, sobre a escola. A nossa escola começou assim... No início, tinha um apóstolo que ele começou a fazer uns seminários. E ele me pediu aquele lugar, porque nós já tínhamos esse lugar, essa localização muito centralizada, muito central. Quem vem de metrô é muito fácil. É fácil acesso. Bem fácil acesso. E ele começou a fazer essas conferências, esse seminário, ele ensinava. Isso. O senhor participou? Participei daquela época. Desde aquela época? Eu lembro que uma vez que lotou tanto que você falou, vai cair o prédio, estava super lotado. Não sei se você lembra disso. Foi. Fala assim, calma, o pessoal caindo e vai cair o prédio também. É que tem pessoas que, quando está na unção, ele começa a rodar, outros começam a pisar no chão. E aí, eu lembro desse dia, pastor. Aí eu falei assim, cuidado, não pisa muito. Eu ficava preocupada por causa da laje, né? Daquele lugar. E o senhor lembrou bem. E era muito cheio nessa época. Depois, o senhor, né? Foi o senhor. Falou assim, a continuar chamando vasos para iniciar essa escola. Aí eu pensei assim, mas qual é o nome dessa escola, né, senhor? E o senhor disse que era a escola profética, porque a nossa igreja chama Igreja Apostólica Todas as Nações. Então, Escola Profética Todas as Nações. E aí eu comecei a trazer muitos vasos. Não sei se você lembra do Fred. Acho que eu lembro. O senhor já levou ele, né? Não, ele foi para a Glória, né? Mas eu lembro dele, assim. Fred Berry. Fred Berry.
Ele era uma bênção, é um homem de Deus, né? Um general, na verdade, né? Ele era bem simples, mas ele é sempre assim muito carinhoso com as pessoas, os alunos que vão. Então, ele esteve lá, né? Ele falava inglês e traduzimos para português. E foi também muita gente. Nessa escola, né? Desculpe cortar a apóstola, para vocês entenderem, vários homens de Deus, mulheres de Deus do Brasil inteiro ministrou. Alguns amigos meus, Marcelo Casagrande, né? E outros, não dá nem para citar todos, homens de Deus e mulheres de Deus nesse tempo, que eu acho que tem 7 ou 8 anos, né? Isso, muita gente do Brasil inteiro ministrou nessa escola, transferindo a unção. Isso, a escola tem sido uma bênção. E qual que foi... Você falou do Fred, mas alguém que foi algo que você fala, esse dia foi sobrenatural. Eu sei que toda escola é sobrenatural, mas uma escola, um seminário que chamou muita atenção seu. Como o senhor disse, pastor, a gente seleciona bastante, né? Os generais que vão lá, pessoas que podem dar um seminário, da qual as pessoas podem aprender. Pastor, eu já vou falar sobre quem eu achei, mas eu queria dizer que por que a escola, né? Por quê? Eu viajava muito, como te disse, né? Era caçadora de unção, recebia unção muito de exterior, do internacional, do Brasil, mas eu viajava muito. Falei para o senhor da última vez, que eu viajava muito e ia muito para os Estados Unidos. E aqui no Brasil também. Mas aí um dia eu pensei, se eu mesma for para fazer um seminário, pago para fazer, e só eu sou beneficiado. Na verdade, essa foi a motivação. Eu falei, mas só eu que sou beneficiado. Mas se eu trouxer homens de Deus nessa escola, todos são beneficiados. Verdade. Né? Isso que eu pensei, pastor, esse tempo todo. E aí eu falei com o Senhor, mas trazer quem? E aí o Senhor foi conectando, como o Senhor disse. Eu perguntei ao Senhor, esse podcast está uma bênção. Amém. Você aprende muita coisa, né, pastor? O Senhor tem trazido vasos valorosos, muito usados por Deus. E pessoas que compartilham nesse podcast, eles falam assim de uma conversa tranquila, uma conversa franca, né? Muitos da própria experiência, de como começou. Eu ouvi um deles que o senhor perguntou, eu vi assim, ele falando assim, qual dificuldade, como foi difícil ele receber a unção e começar, até receber, ele acho que recebeu muito, mas até colocar em ação, manifestar o poder que nós falamos, demorou muito. Não foi o meu caso, né? O meu foi bem natural, assim, porque eu recebi muito, 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 e um dia começou a manifestar tudo, né? E foi na escola. Então, pastor, convidei muita gente que Deus usa para impartir, para preparar, para dar um seminário, ensinar como curar, profetizar, né? Uma época só como profetizar. E isso me motivou muito, porque muitos foram formados. Muitos saíram dessa escola, eles têm os seus ministérios, começaram com o seu grupo célula, né? E eles foram formando, vamos dizer assim, foi formado e eles hoje estão no ministério, eles receberam impartição, ativação de dons, né? Tudo isso, né, pastor? E o senhor disse que foi várias vezes nisso, né? Fui. Como passou muita gente, eu estava falando para o pastor, eu não lembro de muita gente, é muito difícil, passa muita gente. E passou muitos vasos, né? Eu queria falar um pouquinho, que o senhor me perguntou. Leandro Spence, ele passou
muitas Do Leandro eu não vezes. peguei no Leandro. Lá. Não pegou também, né? Lá não, em outros lugares. Ah, tá. Então, tem a apóstola Nilcélia Drogovic, Ronaldo Drogovic, que é o esposo, né? Era o A esposo Nicéia teve agora, né? Teve agora. Assim, já foi outras vezes e teve agora. Teve. Ela tem... hoje, né, uma das mulheres, assim, pastor, é que para achar, assim, vasos santificados, temor ao Senhor, e que não se perca por causa da finança, essas coisas, né? O senhor sabe, né? Então, são poucos, né? Dá para contar pelos dedinhos. E a apóstola Nilcélia tem o pastor, apóstolo, né? Ronaldo Drogovic, ele veio dar aula. Eu ainda lembro tanto daquela aulinha que ele deu nos comecinho, né? Como curar uma dor de cabeça, né? E foi muito fácil, isso eu gravei naquela época, quando ele deu aula aqui na escola mesmo, profética, a nossa escola lá. E ele falou assim, quem está com dor de cabeça, vem aqui agora. Aí vinham umas 2, 3 pessoas. Aí ele falou assim, em nome de Jesus, sai agora a dor de cabeça. E pronto, todo mundo foi curado. Então, pastor, são assim ensinos fáceis, instantâneos. E ele não guardava, ele ensinava tudo mesmo. Ele falava assim, muitos vasos ficavam bravos com ele, porque ele passava tudo. Né? Isso aí foi muito notório mesmo. E é uma coisa muito simples, assim. Aí também foi apóstolo Marcelo Casagrande, seu amigo, como você falou, o senhor convidou ele aqui. E ele tem dado muitas aulas de cura lá, muitos seminários, né? Impartiu bastante. O Davi Feijoli, né? Davi Feijoli. Tem o apóstolo Anderson, que anda com Denardi. Você conhece? Ele é de adoração. Ele já veio aqui. Ah, já veio? Já veio. Então, ele é a adoração. Deus usa ele na adoração e a unção vai trabalhar. O Rodrigo Ramos já foi lá, né? O Rodrigo Ramos. E tem ido também apóstolo Tiago, esse acho que o senhor não conhece, ele é lá do Pernambuco. Não. Apóstolo Tiago. Ele fez agora 60 dias de jejum. Quando eu vi ele, tá magrinho. Eu falei, apóstolo. Ele falou, foi o jejum, né? E ele tá assim, com aquela unção diferenciada depois de 60 dias. Ele vai vir agora ministrar, acho que 14 de agosto. Passa depois o contato, quem sabe fazer o podcast também. Isso. Se você quiser marcar já também com ele, viu, pastor? Depois passa o contato, vou contar com ele. Sim, vou passar para o senhor. Esse apóstolo Tiago, ele fez esse jejum, né? E ele está construindo uma igreja lá em... Como chama, apóstolo, João? Ilha? Pode falar. Pode falar. Ai. É no Pernambuco, né? Eu morei no Pernambuco, mas é na Recife. Não, como chama aquelas ilhas? Fugiu a memória. Ilha em João Pessoa, Paraíba, né? MA. Então não conheço. Conheço Pernambuco, ia ser... É muito lindo. Muito lindo lá. Muito lindo. Viu, pastor? Mas assim, o que me marcou muito, assim... Desses homens, tudo, mulheres de Deus, o que mais... Assim, todos foram usados. Tremendo, já tive com o Davi Feijoli, já tive com outros, não fui em todos, né? Mas tem um dia que é alguma explosão. Você não sabe se, como diz a letra da canção, não sabe se se a igreja subiu, se o céu desceu. Qual o dia que você acha que foi muito especial desses 8 anos, vários eventos, vários homens de Deus, mulheres de Deus? Pastor, também tem internacionais. Antes de eu
responder. Tem os internacionais da África, o apóstolo Jojo. Acho que você já ouviu falar sobre ele, né? Você foi lá? Não, dele não foi. Então, e tem o apóstolo Nico. E nos Estados Unidos, eu falei o Fred Berry, né? E também teve pastores chineses. O meu apóstolo Adam Liu, que são chineses, a pastora Amy, esses dois já foram para a glória também. A pastora Hannah, mas eu vou falar o que me marcou mais é essa pastora Amy. Acho que o senhor não conheceu. Ela foi para a glória. Ela é uma missionária bem assim, bem encorpada, né? Ela tem um testemunho muito forte, porque eu te contei da outra vez, eu acho que não, né? Não. Ela vale a pena falar sobre essa apóstola, né? Que ela, na verdade, ela era comerciante. Foi de Taiwan, veio para a Sul-América para fazer negócios. E ela não conhecia Jesus ainda, e ela engravidou. Ela não conhecia Jesus, engravidou de um bebê, e teve esse parto aconteceu no avião, que ela estava vindo aqui para a Sul-América. E o avião tem que descer nos Estados Unidos. E desceu em Los Angeles. E teve o parto lá. Mas como ela não tinha dinheiro para pagar, naquela época, ela, no hospital mesmo, ela pegou o bebê dela e foi embora para a terra ali nos Estados Unidos. Isso já faz, acho que mais de 30 anos. Mais de 30. E, pastor, essa história é impressionante, eu vou contar para o senhor, porque, para o público, né, do senhor também, porque ela começou a mendigar na rua. Catava comida no lixo mesmo. Por isso ela escreveu um livro chamado Mulher que... assim, como se... Mulher que catou lixo para sobreviver. Comida, né? Comida. Ela dava para o filho dela, né? E ela. E nisso aí, ela entrou numa igreja. E essa igreja, o pessoal acolheu ela. E quando acolheu ela, ela começou a limpar a igreja, limpar os bancos. E um dos testemunhos dela é que quando você limpa a igreja, muita gente não gosta de limpar, né? De servir a igreja. Ela limpava a igreja, a unção veio para ela. Ela falou de tanto limpar a igreja, cantando lá na igreja, ela recebeu a unção. Ela tem uma unção, pastor, para você saber. Ela falava com Jesus assim, direto. Ela tinha a visão aberta, ela via todas essas opressões. Ela via as opressões que nós temos. Na verdade, ela falou para mim, eu aprendi muito com ela, minha mãe espiritual. Ela falou assim, eu via todos eles pequenininhos assim, sabe, como garras, aqui tudo em cima de nós. Por isso que nós temos aquela opressão, sabe, Aí ela falou assim, bate nele. Por isso que a gente, quando faz a cura, pastor de libertação, a gente faz essa libertação. A gente faz isso, né, sem saber. E ela me ensinava tudo. Ela falou, ó, tudo ali. Aí você bate assim e fala, sai em nome de Jesus. E, pastor, deixa eu contar. Ela foi conhecendo Jesus, ela começou a cantar, fazer culto nos Estados Unidos, tem aquelas garagens, né? Garagem. E ela cantava, ela trazia as pessoas
e começou a ministrar ali. Deus deu um terreno para ela no centro de Los Angeles. Sabe para fazer o quê, pastor? Ela é igual aqui na Sé. Ela pegava as pessoas sem tetos e vinha no lugar, esse terreno que o Senhor deu para ela, e ela dava comida. Nisso ela já é pastora, já ordenaram ela como pastora. E ela dava comida antes, ela sempre me ensinou, antes de você dar comida, você tem que pregar a palavra para eles. E ela começou a pregar a palavra. E lá, todo mundo conhece ela, lá no centro de Los Angeles. Conhecia, né? Hoje, o legado dela é o filho e a nora. Continuaram com esse trabalho. E quando ela veio para o Brasil, que eu trazia muitas vezes ela vinha aqui na Sé, e ela ia, a gente preparava os pães, e ela ia lá na Sé. Ela sem falar português, pastor. Isso é missão. Ela sem falar português. Fazia fila, que aquelas pessoas sabiam quem tinha unção. Fazia filas para orar. E ela abraçava um a um. Ela abraçava um a um. Ela orava por um a um. Aquelas pessoas que ficam ali na Sé. Pastor, eu aprendi muito, muito com ela sobre esse amor que ela tem. Esse amor pelas vidas. Ela não tinha nojo nenhum, pastor. Ela abraçava esses rapazes, aqueles tudo, né? Você sabe, aqui na Sé, sem teto. E toda vez que ela vinha, naquela época eu ainda era pastora, pastora ali, vamos lá, prepara a refeição, prepara o lanchinho, e vamos lá. E cantava, e abraçava. E esse é um trabalho. Pastor, e voltando agora, né? Isso é que me impressionou mais, na verdade. Eu queria falar para o senhor essa história. Essa apóstola, né? Essa apóstola. E algo muito importante na sua escola, apóstola, que você traz alguns específicos, não só para trazer o conhecimento, que é muito bom, mas para impartir a unção. Eu queria que você explicasse isso. Funciona, porque ainda tem muita gente que tem dúvida se a pessoa funciona, receber uma impartição de unção e ele vai ser usado ali naquele ministério. Por exemplo, muita gente no nosso canal quer ser usado em cura. Aí eles falam o que eu faço para ser usado em cura. Eu gosto de falar que precisa, o conhecimento é importante, mas receber a impartição. Se funciona, se você viu isso funcionar de fato, que muita gente você traz com esse propósito de impartir a unção, realmente funciona? Você viu o resultado não só na sua vida, mas na vida dos alunos? Sim. Explica sobre a impartição. Sim, pastor. Biblicamente, eu não preciso falar, né, que já foi falado muito nos seus podcasts, né? Mas hoje, como tem alunos novos aqui, impartição, ou nós falamos sobre transferência de unção, funciona muito. Porque antigamente eu já vi até seus preletores aqui, convidados, falando, ia no monte, descia monte, subia monte, fazia jejum, e passava anos e não acontecia nada. Não acontecia e ficava desanimado. Mas hoje, pela graça de Deus, e também por causa dos finais dos tempos, que não vai mais dar tempo, não dá tempo para você ficar só orando, jejuando. Não que isso não venha ajudar e que isso não traz a unção, não estou negando. Deus pode fazer da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer.
Mas o Senhor, pela graça dele, hoje, pela impartição, que já na época do Paulo, de Moisés, o Senhor já falava, Deus já falava tudo isso, deixou esse método, vamos dizer assim, para cada um de nós. Pastor, impartição funciona muito. É uma coisa imediato. Né? É uma coisa imediata. Eu contei da minha história anterior que eu ia nos Estados Unidos, onde tinha conferência, eu estava indo. Eu recebi da Cindy Jacob, né? Recebi dos homens de Deus que já foram lá nos Estados Unidos. Eu fui em todos neles, todos neles, todos eles nos seus ministérios. Eu fui. E aqui no Brasil, pastor, mas não só funcionou comigo, como todos os alunos que vieram para a escola, não tem um seminário que a gente não faz, deixa de fazer impartição. Porque todo mundo vem porque no final eles querem a impartição. Pastor, por que essa impartição funciona? Também porque você tem que crer, né? Lógico. Você tem que crer, pela fé. Você crê que eu vou receber. Você não pode vir despreparado, né, para o seminário. Ninguém vem despreparado. Tudo vem com fome, vem com sede. E isso o Senhor honra. Né? Quando você honra o profeta também, isso é muito verdadeiro, pastor. Quando você honra o profeta. Mas o que é honrar o profeta? Olha, você tem que honrar em várias maneiras você pode honrar, mas você também tem que honrar com uma oferta, né? Porque toda o vaso que você convida, eu honro eles, todos que vêm, eu honro eles, porque eles têm um gasto para vir, eles precisam comer, eles precisam... Você não faz igual algumas igrejas, dá um abracinho e fala, vai com Deus, meu filho. Não, pastor. Tem igreja que nem recebe um abraço e tem igreja que nem abraço recebe. É verdade, pastor. Infelizmente, essa parte no Brasil ainda... Eu não acho que é melhor não falar Vamos deixar, né? Vamos deixar para lá. Deixar para lá. Porque às vezes vão falar que você, né, tá inclinado para um lado, mas não é verdade. Porque eu acho assim, gente, eu sou uma pessoa que eu nunca olhei para financeira, né? Graças a Deus. Mas eu vejo muito pela honra. Porque Porque a palavra é bíblica, né? Honra o profeta e receberá o galadão. Galadão de profeta. Né, pastor? É. Então, isso é bíblico. E não tem como o profeta vai lá, se move, deixa a família, deixa tudo, e a pessoa chega lá, como você falou, dá um abraço e fala, né? Às vezes nem gasolina, né? Isso aí, acho que... Porque essa unção não impregna, não fica na igreja, pastor. Ele não fica. Esse é o segredo. Eu estou falando ministério agora. Mas individualmente, cada um tem que fazer da melhor maneira para honrar. Né? Eu sempre falo lá na escola, você quer fazer uma oferta hoje? Faz com propósito. Ora ao Senhor. Pede ao Senhor. O que você quer? Qual é a unção que você quer? Você faz um propósito. Entendeu, pastor? Sim. Então, essa impartição, voltando à impartição, porque essa honra é muito importante. E foi bom o senhor perguntar em que lado, né? Em que sentido? Pastor, então, a impartição é muito importante e funciona mesmo. Porque eu vejo os alunos que vêm aqui, todos eles voltam e falam assim, olha, apóstolo, eu vou falar de mim, eu recebi aquela impartição de emagrecimento que teve aqui também, né? De emagrecimento.
E agora eu estou operando e as pessoas estão emagrecendo. Eu recebi dos ossos, né? Operação dos ossos, da cartilagem, por exemplo, né? E eles começaram a operar. Esse de crescimento de perna, de braço, é o mais simples. É o mais simples. É a primeira lição que a gente dá no seminário. É a primeira prática que a gente ensina, que é o mais simples de todos eles. Por exemplo, impartição sobre que o senhor tem me usado. Então, quando você falou de emagrecimento, também tem para engordar. Porque eu já peguei lá no Nordeste pessoas muito magro, pastor. Muito, não sei qual motivo, mas o senhor operou, ele engorda. E também outra coisa que é uma ação que eu carrego. Engordar, não sabia. Engordar. E outro, pastor, crescimento de altura, uma unção que eu carrego. Lá no Nordeste também, as crianças vinham para querer crescer, falar, olha, ele não cresce. A mãe falou, ele está assim, né, fora, né, está mais abaixo da idade dele. E a gente orava, pastor, tinha um que crescia assim, eu não sei quanto é, deve ser uns 20, né, 20 centímetros, mais ou menos. Tem uns 5 é bem nítido, rapidinho, mas porque a gente coloca a criança na parede e a gente assim, coloca lápis, né? Lápis. E depois da oração, a gente ia olhar de novo. E ele estava bem mais alto. E acontecia muito isso. Aqui na nossa escola também já aconteceu isso. Outra unção de impartição, pastor, que também acontece muito, é um segredo, unção de prosperidade. Que é poucos que eu ministro. Eu não ministro muito mais. Apóstolo tem essa unção? Unção de prosperidade. Eu quero essa unção. Quando eu já falei lá na escola, só quando o senhor permite, né? Lá na escola, eu pensava, não, todo mundo quer. Aí vem todo mundo correndo. A unção da prosperidade, Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas tem que crer. Tem que crer. Apóstola, falando nisso, você já assistiu o programa, sabe como que é. No final, a apóstola vai impartir a unção. Compartilha aí os vídeos, porque ela vai impartir a unção. Ela recebeu, como você ouviu aí o testemunho, muita unção de vários homens, porque ela traz na escola, e antes de trazer a escola, ela ia lá para os Estados Unidos, ia para outro lugar. Então ela recebeu muita impartição. Ela está cheia, e ela vai transferir para você. Infelizmente, apóstolo, é algo tão bom isso que tem na escola de transferência, de ter liberdade por espírito, mas sem precisar citar nome de pessoas, que é chato citar nome de pessoas, mas algo triste é você ver aqueles que caminharam nessa unção e perderam, ou não que não perde, né? Mas como eles não estão dando ênfase, parece que diminui. Aconteceu isso de você ver homens que passaram na escola, que era algo sobrenatural, e hoje você fala, meu Deus, sim, sem precisar citar nome, mas você já viu acontecer isso? Sim, pastor. O mundo espiritual é tão verdadeiro que muita gente diz assim, é porque o dom é irrevogável, mas a unção, você vê ela realmente acontecer isso. Quando a pessoa começa a ir para um outro, desvia para um outro lado, né? Eu já vi homens de Deus indo para um outro lado, indo para o coaching, né? Você vê as pessoas começam a se afastar dela. Os alunos, os discípulos começam a afastar. Porque todo mundo que tem discernimento espiritual, ou quem tem o profético aguçado, ele sente, ele vê. Deus mostra, não tem como, pastor. Essas pessoas, isso aqui é um lado que eu vou falar, mas eu vou falar outro lado, porque que a pessoa, eu vejo nitidamente essas pessoas não ser mais usado. Foi muito falado aqui no podcast, né, pastor, de pessoas orgulhosos.
Isso também. Mas pegando esse gancho aí, um pastor muito usado na unção, em dons, ele ir pro coach não é bom? Oh, pastor, o senhor fez uma pergunta aí, é meio complicado para eu responder aqui. Não, pode responder, a sua opinião, né? Mas depois as pessoas vão falar que a apóstola ali falou, porque hoje muitos homens de Deus foram para coaching. Eu vou falar para o senhor, eu e mais uma turma de profetas, a gente está longe, fica longe dessas pessoas. Então a apóstola Lee Chung nunca vai ser coach. Não, eu sou serva de Deus. Eu vou ministrar a palavra e a unção que vem de Deus. Não, porque o coaching, ele é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro hoje. O pessoal paga caro para fazer. Não sei se você sabe. Sim. E as pessoas estão entrando nisso aí. Então não é nem por interesse de ajudar, pelo menos alguns, é um interesse financeiro. Ah, pastor, eu imagino que é isso. Mas vamos dizer assim, apóstolo, vamos voltar para a cura. Vamos voltar para a cura, que é o nosso foco. Vamos voltar para a cura. Quando você foi recebendo essa unção e aí Deus foi abrindo a agenda, que teve um ano aí, que eu estava conversando até, e você até falou o ano que foi, você ministrou vários lugares do Brasil. E como foi essa ida nas igrejas, o que você percebeu e qual foi o lugar que teve mais cura e milagre? Eu creio que todo lugar teve, mas teve um lugar que talvez você mesmo ficou impactada. Lembra de algum lugar específico? Sim, bastante, pastor. Só terminar esse assunto anterior, eu acho que todos nós temos que orar mais, pedir ao Senhor, perguntar, pastor, porque isso é um assunto muito importante, sobre quem você está recebendo impartição. Pastor, o senhor volta sobre essa pergunta daqui a pouco, para eu não esquecer? Porque é muito importante falar sobre essa impartição. Toma muito cuidado de quem você está recebendo. Isso é muito importante, talvez ninguém falou ainda. É muito importante. A gente ora e observa bastante. Quando você recebe impartição, é tão verdadeiro, que coisa boa você recebe, coisa ruim você também recebe, pastor. É possível receber algo ruim? Sim, você recebe tudo. É um pacote. Por isso, quando você recebe, isso eu ensino. Eu ensino lá também. Quando você vai receber, você precisa orar ao Senhor. Alguns que você não conhece, você precisa falar, pastor. Senhor, eu vou receber só aquilo que vem do Senhor. Se não for do Senhor, eu recuso, eu cancelo. Eu recuso tudo e eu cancelo agora tudo. Oh, que coisa tremenda, apóstolo, sem querer cortar. Isso é uma chave importante. É uma chave. E eu nem sabia que a apóstolo falava isso, mas eu falei um dia desses no canal. Eu falei isso aí numa live e falei assim, ó, quando eu vou receber, eu falo assim, Deus, o que é do Senhor, estou aberto, o que não é, estou fechado, não vai passar. Eu já fazia uma oração mais ou menos assim, igual da apóstola, mas pode continuar. Pastor, quando eu, às vezes, na ignorância dos anos bem remota ainda, quando eu recebi a unção, eu não sabia desse princípio. Então, eu já recebi, né? Assim, profetas falaram, olha, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu orei ao Senhor. Senhor, me perdoa e tudo que eu recebi dessa pessoa, eu cancelo, eu renuncio tudo. Tá entendendo, pastor? Você precisa renunciar. Porque você começa... Pastor, quando uma pessoa, por exemplo, um pastor não está liberto, você recebe aquilo também, o que carrega. Entendeu? Entendi. Se a pessoa não está liberta, você também recebe.
Mas se fizer essa oração, já bloqueia. Sim, igual essa você oração que bloqueia. você fala assim, o que não é de Deus, eu não quero receber. Se você sabe, você já nem vai. Não. Eu não vou, pastor. Não, mas hoje recebo pouca gente que coloca a mão na minha cabeça. Mas se não sabe, é bom fazer essa oração. Tem que fazer. Tem que fazer. Porque eu já vi bastante ali. Por exemplo, tem gente, pastor, que ele, na outrora, ele ainda, quando não conhecia o Senhor, ele... bom, ia falar uma coisa mais forte, mas vou falar algo mais leve agora. Por exemplo, a pessoa não está limpo no casamento. Vamos dizer assim, uma palavra mais bonita, né? Não está alinhado. Você pega toda a maldição. Se você vê o vaso, o casamento, ele não está indo bem, você tem que tomar cuidado. E hoje tem acontecido muito isso. Mas hoje. Agora entrou num assunto mais polêmico, apóstolo. Não, pastor. Isso é quando vai igual numa escola, alguém chama, igual na sua escola, está vindo, ele não é pastor local, né? Mas imagine, a pessoa sabe que o pastor dele, o apóstolo, o profeta, o líder dele, está tudo torto. Ele sabe que está alguma coisa errada, e bem errada às vezes. Ele ficar ali não vai ser mal para ele? Pastor, isso aí a pessoa... O senhor está me fazendo pergunta bem difícil hoje aqui, hein? Para a apóstola ali, você faz pergunta bem difícil. Pastor, quando a pessoa tem que orar ao Senhor. Senhor, eu posso sair desse ministério? Se você sabe que o pastor não está alinhado, vamos dizer isso. Ele tem que orar ao Senhor. É só o Senhor que pode falar sim ou não. Às vezes o Senhor deixa a pessoa para orar por esse pastor. Para interceder. Bem interessante isso. Às vezes é para estar lá, para ele estar ajudando. Para interceder pelo este pastor. Mas se a pessoa não está preparada para isso, tem que pedir bênção. Tem que pedir bênção. Isso é um assunto muito bom também, de pedir bênção, pastor. O seu podcast é muito abençoado. Então, tem muito assunto que as pessoas estão aprendendo e precisa atentar a essas... porque a gente fala muito de unção, receber cura. Mas essas coisas pouca gente quer falar, né? É verdade. E tem que saber. Você recebendo, o que eu falei agora, você tem que orar, tem que até sentar, ajoelhar diante do Senhor e falar, Senhor, de todos que eu recebi, se tem alguém que eu recebi e que não, porque tem, às vezes, no homossexualismo, né? Entendeu? Isso é a palavra forte que eu ia falar. É muito perigoso isso. Aí você recebe isso, esse espírito, entendeu? Igual a apóstola falou que faz na escola, eu também, graças a Deus, no podcast eu procuro, pesquiso, tento analisar assim, independente da visão dele, que cada um tem uma visão, eu não pesquiso na questão de visão, eu pesquiso na questão de conduta, de caráter, de ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Da visão, nós temos que respeitar a visão de cada um, e até bom, né? Muita gente que com visões diferentes vem aqui no podcast, mas o fundamental é a vida com Deus, se realmente está vivendo aquilo ou não. Apóstola, para falar de um assunto mais leve, as curas. As curas. Você foi em vários lugares no Brasil. Como foi essa experiência viajando do sul para o Nordeste, que é bem diferente, para o Rio de Janeiro, ministrando em várias igrejas grandes e pequenas? E qual foi o dia que mais, vamos dizer, todo lugar Deus te usou em cura, mas teve um dia que talvez foi mais extraordinário? Sim. Eu estava falando para o pastor, né, Ariston, que em 2023 o Senhor me mandou para norte, sul, leste, oeste aqui no Brasil. Era muita viagem. Era muita agenda aqui no Brasil. Norte, a sul, leste, oeste.
E fui muito para o Rio, muito para o Nordeste, para o Sul, né? Antes daquela inundação ainda. Aqui em São Paulo mesmo, no interiores. Então, eu fui em Minas, muito em Minas, né? Então, pastor, eu viajei muito porque era uma comando do Senhor. A gente sempre está servindo ao Senhor e sempre tem que estar na direção do Senhor, alinhado com o Senhor. E o Senhor disse que assim, abriu as portas, né, e orando. E eu fui em esses lugares, muitos. Tem igreja grande, tem igreja pequena, né? E eu nunca prezei se era pequena, se é grande. Nunca perguntei se a sua igreja tem quantas pessoas. Se tiver 15, 20, eu também ia. Porque assim nós vamos fazendo o reino de Deus, né? O reino. Então, porque muita gente tem sede. Eles querem aprender a operar, querem receber a impartição. Então, nós vamos até lá e nós curamos também, muitas curas. Eles querem a cura. Muitos te chamam porque a igreja tem precisando de muitos enfermos. Você precisa de cura. E o que me assim chamou muita atenção, todos eles o Senhor opera do jeito que quer, como quer, né, pastor? Assim como muitos convidados que vêm aqui, cada tem uma experiência, um dom diferente. Então, no meu caso, o Senhor, onde eu vou, eu percebi assim, quando você está conectado, você precisa estar conectado ao seu Wi-Fi com o Pai. Quando você está conectado, você prepara. Eu já falei aqui, né, que quando eu preparo um negócio, chega lá, o Senhor muda tudo. Então, eu oro ao Senhor hoje, Senhor, o que o Senhor quer me usar lá, né? Se é libertação, se é quebra de maldição, porque às vezes a igreja é quebra de maldição. Então, eu faço muita quebra de maldição, hereditária, familiares, essas coisas, né? E também, muitos lugares, você vai para libertação, é cura interior, é pura cura interior. É coração mesmo, é coração. O pessoal está precisando, eles estão quebrantados, estão com muito amargura, então, é muita libertação. E maioria que eu vou, que as pessoas querem, é milagres extraordinários. Então, uma coisa eu digo, pastor, não é nós que operamos. 1 Coríntios 12, é o Espírito Santo, ele que dá, né? Ele que dá os dons, ele que cura. Então, onde o Senhor me enviar, eu sei que o Senhor vai curar. Não importa, eu falo para a igreja, não importa qual é a tua doença, não importa se é câncer, se é cirurgia de coração. Foi aqui em São Paulo, pastor. Deixa eu falar sobre essa cirurgia de coração, né, que alguém já falou aqui. Cirurgias, que estava marcado a cirurgia, eu não sabia. Eu vou lá e oro. Né? Eu pergunto, o que você precisa? Meu coração está precisando disso, não sei o quê. Os anjos, né? Que o senhor gosta de falar sobre os anjos, que o meu ministério é mais movido pelo anjos, porque, pastor, onde eu vou, na Taiwan, por exemplo, aqui, é muita gente, é muitas pessoas. Então, não tem como eu orar um a um. Entendeu? Então, teria que ser quem? Um dia é esse do Rio que eu ia falar. Bom, são duas coisas que eu... Vamos terminar sobre essa cirurgia, né, de coração. E orei, e o anjo foi lá e fez uma cirurgia na senhora lá, uma irmã, né? E depois eu soube que ele não é dessa igreja, a irmã, e ela também estava indo na outra igreja há pouco tempo. E o Senhor operou, o Senhor cura quem ele quiser. Não é só crente que ele cura, né? Isso aqui também é uma chave. Eu já estou falando. Então, pastor, e o anjo fez uma cirurgia nessa senhora, ela praticamente foi uma das primeiras e ficou até o final.
E o anjo começou a operar lá, e ela chegou até a vomitar lá, e as obreiras que estavam atendendo, porque eu estava ministrando, estava pregando a palavra ainda, e ela foi ministrar, e ela depois falaram para mim também que ela não precisou da cirurgia de coração. Olha, pastor, como Deus é bom. E quanto ia custar essa cirurgia? E às vezes não fica bom. E quando é o Espírito Santo que faz, fica 100%. Isso aí foi muito assim. Outras cirurgias que o senhor já fez também, muito. E ultimamente eu até coloquei hoje, né, no meu YouTube. Que não está dando tempo, pastor, para colocar YouTube. Então, eu coloco mais ali no Instagram também, né? Antigamente, eu colocava cada vídeo pequeno que o senhor também coloca, né, no YouTube, mas tem muitos. Outrora tinha muitos, eu coloquei. Mas eu coloquei osteonecrose. Não sei se o senhor já ouviu. Necrose é morte, né, da célula, mas o dele era osso, já estava morto, ele falou, né? Tipo, necrosado, isso entende, né? O pessoal que está ouvindo entende, a necrose. E eu falei, eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, há 5 anos. E ele estava com bengala, né? Ele estava foi aqui em Guarulhos, né, últimas que eu ministrei. E ele veio com bengala e ele falou, apóstolo, ele veio com propósito. Ele é dessa igreja, falou, eu quero ser curado hoje aqui. Ele viu meus Instagram, meus YouTube, e ele falou, eu quero ser curado hoje. Eu falei, o Senhor vai te curar sim. E ele estava andando com bengala, muita dor, porque sofrimento, e ele, inclusive, falou que já fez várias cirurgias, pastor, várias, e não, porque é não osso, né, pastor? E aí, o que eu faço? Uma das chaves, pastor, para você curar cadeirante, esses casos um pouquinho mais complexos, eu deixo ele sentado na primeira fila. Falei, vem aqui, irmão, você vai sentar aqui na primeira fila. Sabe para quê? Para quê? Isso aí é uma chave. Para que eu estou curando outras pessoas, já vai criando fé nele. Ele vai vendo esse curado, aquele curado, e o Senhor está trabalhando no coração dele, na mente dele, em tudo. E eu deixei ele no último. E aí ele veio e eu orei por ele, tem um testemunho lá no YouTube, depois o senhor também pode ver. E ele foi curado, ele saiu instantâneo a cura dele. Ele saiu já pulando, depois mandou esse vídeo para mim, a igreja, né? Geralmente, pastor, eu não pergunto, não dá tempo para as pessoas eu perguntar, olha, foi curado esse irmão, aquele, como que foi pós, né? É difícil eu perguntar, porque não dá tempo, por causa do tempo. Pastor, porque eu sei uma coisa, pela minha fé, você sabe que somos curados, essa aqui é outra chave. Somos curados de 3 maneiras. Pela minha fé que eu ministro, eu curo, né? Pela fé, ela é curada. Pela fé de quem eu estou curando, né? Doente. Pela fé dele também é curado. E também algumas pessoas trazem foto, vai orar, interceder pela outra pessoa, é curado. Então, esse aqui também é um ensino já. São 3 chaves, tá? São as chaves para cura, para receber, né, a cura. Então, pastor, e ele foi curado. Nesse dia, isso aí foi muito, muito... A igreja toda, assim, deu a glória, porque ele já saiu correndo da igreja. Geralmente, eu já faço as igrejas correndo. Outra é que, assim, meio notório, foi no Rio de Janeiro, que eu já contei na outra vez. A igreja é muito grande, eu estou com muita saudade dessa igreja, né? E uma noite, 150, a outra noite mais 150, mas era mais de 150, eram 200. E foi, né, curado? De curados, bastante. Uma noite. Então, pastor, é difícil, eu comecei a falar para o Senhor,
Porque aí você termina meia-noite, 1h, e o pessoal quer ir embora. Mas o pessoal não quer ir embora, quer ficar lá. Eu quero ir embora, né? O apóstolo quer ir embora. E aí eu falo assim, Senhor, como que eu faço? Vou orar, pedir para o anjo fazer tudo isso. E hoje, as minhas ministrações, é o anjo que faz. E torna-se tão leve, pastor, tão leve, porque, Senhor, envia teus anjos. Eles começam a curar. É ossos, é dor no ombro, é cervical, até hoje tornozelo, joelho. Eu peço para o anjo. E sabe aquela planta, fascite plantar? Eu vi muito, pastor, muito, fascite plantar. E é porque sente muita dor, né? E o senhor, depois da oração, a pessoa fica curada. Aqui na escola mesmo, muitos foram curados dessa parte. Então, isso foi muito notório nessa igreja no Rio de Janeiro. Né? Cadeirante, essa aí também Teve tinha. cadeirante curado? Sim, nessa igreja. Né, também foi ali várias, não foi só uma, porque tinha bengalas também. A própria esposa do pastor, né, a presidente da igreja também, ela estava com engessada a perna dela. Então o pessoal tira, eu mando tirar na hora. Essas coisas são assim, pastor, são curas imediatas. E quem faz são os anjos. Aí uma pergunta sobre os anjos. Para ministrar com os anjos, é conhecimento, aprender como fazer, faz assim, assado, ou é uma transferência? E como começou esse ministério dos anjos? Você recebeu unção, recebeu conhecimento, foi na escola? Como começou na sua vida? E para aqueles que estão assistindo, eu queria ministrar com os anjos, eles precisam do quê? Pastor, o anjo é assim, aqui na escola a gente ativa os anjos. Que todos carregam, todos quando nascem já tem o anjo, todos, isso é bíblico, está na Bíblia, tá? Já tem um anjo que protege, no entanto que você fala assim, nós abençoamos, né? Falam assim, Senhor, o seu filho vai viajar, aí você fala assim, Senhor, leva eles em segurança, é o anjo que vai com eles. E os filhos que vão para a escola? Que o Senhor livra eles de acidente? É os anjos. Eu geralmente dou esses ensinamentos nas igrejas que não conhecem anjos ainda. Na China, Taiwan, eu estou ensinando muito agora, porque eles não conheciam esse mover, nem um pouco. Eles nunca ouviram falar. E é isso que eu estou ensinando lá em Taiwan. Pastor, como que faz? Você ativa os anjos do ministério. Como ativo? Tudo é pela palavra. A palavra tem poder. Você cura com palavra, não é? Você abençoa com palavra. É tudo palavra. Isso é um outro podcast, eu estava pensando, né? A palavra. Eu falei para o senhor que ia falar sobre a palavra tem poder. Mas hoje talvez não dê tempo. Pastor, tudo eu descobri assim, é pela palavra. Descobri não. Deus fez o mundo, criou o mundo com a palavra, não é? E tudo o Senhor Jesus disse, estás curado, vá e não peque mais, não é? Tudo é a palavra. Então, pastor, hoje você ativa com a palavra, você quebra a maldição com a palavra. Quebra a maldição com palavra. Tão simples. Você faz a oração, quebra, pronto, cancelou. As pessoas falam assim, pastora, eu quero... Lógico que você tem que pregar uma palavra sobre a Bíblia, sobre os anjos, né, como opera, porque do Velho Testamento até Apocalipse, olha quantos anjos. Quando a gente, lá no Apocalipse, quando a gente morrer, fala que é os anjos que vai levar a gente. Acompanha a gente para a volta do Senhor, para voltar para o Senhor. Né? É bíblica, tem tudo na Bíblia, pastor. É que aqui não dá tempo, né?
Viu, pastor? Aí eu falo assim, eu ativo agora todos os anjos do seu ministério. Senhor, envia mais anjos agora. Por exemplo, eu vou orar pelo senhor, né? Acho que alguém já orou pro senhor, eu lembro. Orou, né? Alguns aí. É. Então, que o senhor envia mais anjos para seu ministério agora. Amém. Agora, em nome de Amém. Jesus. Amém. Olha, a unção aqui. Amém. A unção já está Receba. aqui, ó. A unção está forte, pastor. Senhor, ativa todos os anjos do pastor Ariston, aqueles que ele não conhece ainda. E mais, para quando cada... Ó, Senhor, papai, para cada enfermidade, para cada necessidade, quando ele estiver ministrando, o Senhor envia o anjo agora com Amém. ele. Mais, todos os anjos. E, pai, outro dia eu ouvi falar que ele quer ouvir o nome do anjo dele, que acompanha ele. Anjo, fala para ele agora. Fica quietinho e ouve. Anjo, que acompanha ele. Fala o teu nome agora, sopra no ouvido dele. Agora. Se o senhor já ouviu, o senhor fala. Pode falar. Veio um pensamento. Sim. É como um pensamento? Isso. Veio um pensamento como Rafael. Isso. Olha lá, ó. Rafael é o anjo da cura. Aleluia. Rafael é o anjo da cura. Quando em casos mais difíceis, eu chamo Rafael. Mas Sim. não é toda vez, você não precisa chamar só Rafael. Quando Porque você vai tem- orar para uma pessoa que Tipo, a às doença é bem vezes difícil, um câncer, né? aí você fala que o anjo Rafael vem. Vem agora. Senhor, envia teu anjo. É o Senhor, né, que envia, né? Senhor, envia teu anjo, Rafael. Agora, nesse momento, eu chamo ele agora aqui, agora. Lá em Taiwan, pastor, teve uma senhora com câncer de 3º grau. A barriga dela, ela é nativa. Hoje eu estou trabalhando, o senhor abriu uma porta lá em Taiwan com nativos. Eu já estou fazendo um pouquinho sobre missão também agora, né? Nativos são pessoas que... aqui a gente fala índio, não sei o quê, né? Sim. Lá são nativos, né? Eles têm várias tribos, né? E ela é desses nativos que moram em montanha. Eles me levam, 2 horas e pouco, é montanha linda, e eles moram naquele lugar. Lá é preservado para eles, é muito lindo. E toda vez agora que eu vou, eles me chamam, tem que ir lá, né? Porque o primeiro avivamento em Taiwan, pastor, foi com nativos. Quando o Pentecoste, a unção, os dons veio para nativos. E ele, com o tempo, ele foi perdendo. E agora, quando eles me viram lá em Taiwan, com esse mover... Pastor, não é que a gente está falando, é a graça de Deus, mas é um mover tão grande. Aí eles falam, eles lembraram como Deus trabalhou naquela época. Eles estão fazendo testemunho, né? E agora eles querem que toda os nativos, né? Começa, essa vez que eu vou estar lá, eles querem que eu vá lá e levar esse avivamento de novo. Eles querem receber essa impartição da cura que eles faziam muito naquela época em Taiwan. E se perdeu. Hoje lá só tem mais profética. Eu ia falar mais no final, né? Mas a gente acabou falando, né? Não, é até bom você falar disso, né? Que todo ano, e eu estava lá no dia que você falou na igreja, que Deus tocou no seu coração de fazer uma escola profética em Taiwan. Exato. Que você é natural de lá, mas foi criado no Brasil, como falou no começo do podcast. Explica aí isso que Deus colocou no seu coração e essa missão que está indo todo Sim. ano
com uma missão de Deus, né? Para ir para lá, levar Sim. esse avivamento. Taiwan, para quem não sabe, é província da China? É uma ilha formosa, da China. Da China. Mas é independente, ela é livre para Pro evangelho, que não tem barreira. Lá em Taiwan é permitido pregar, é permitido igreja, que na China já tem uma certa burocracia. Mas só que já é um pedacinho lá e logo o avivamento, e tem grandes igrejas na China, mas é mais fechado. Sim. Pode explicar, pastor. Sim. Eu estava terminando sobre essa irmã, né? Do câncer. Né? Do câncer, 3º grau. A barriga dela é desse tamanho. Eu levei os presbíteros da igreja. E era uma igreja, não era ainda presbiteriana, viu? Lá. Mas eles me convidaram. E aí, ela, com aquela barriga, oramos, os presbíteros, todo mundo lá orando, e nós vimos aquele câncer diminuir. A barriga dela, né, na verdade, a barriga dela diminuir. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eles mandaram um testemunho do desinchaço. O marido dela, que nunca quis saber sobre o evangelho, no dia seguinte, ele foi batizado. Eita glória. Então, essas curas, pastor, é salvação também. É salvação. Tá? Isso eu tenho visto bastante. É para salvação. Restauração, salvação, né? E, pastor, então ela, 3º grau, e ela foi curada. E isso moveu toda aquela tribo, toda aquela montanha inteira. Percorreu, né? E quando eu voltei lá, agora em maio, fui lá de novo. E quando eu vou lá, eles plantam pêssego. Aquele pêssego é dádiva de Deus. É doce, grandona, não é igual ao Brasil. É grandona assim, pastor, não é exagero, é grandona. E eles honram, né? Honram os profetas muito, honra muito. Isso é uma maneira de honrar também. Deixa a gente no hotel bem confortável. Isso é honra. Eles vêm buscar a gente aqui embaixo, lá embaixo, né? 2 horas, 3 horas. Eles vêm de lá, olha, 5 horas para buscar você. Isso é honra, pastor. Não mandou você vir sozinho. Entendeu, né? Entendeu, a chave. Né? É a chave. Pega, né? A chave aí. Tá entendendo, né? É a honra. Isso é honrar. Viu, pastor? Então, eu estava falando sobre 2023. Eu percorri o Brasil todo. E 2024, fui para Nações. Aí fui para Estados Unidos, fui para a Suécia, fui para Miami, fui para Suécia, Suíça, Inglaterra, fui para Portugal, fui para... gente, tantos lugares. Paris, né? Fui em tantos lugares. Mas o senhor falava assim, o profeta falava assim, que tinha hora que eu ia dormir lá em cima mesmo, lá no céu, né? Lá no avião mesmo. Que era descida, já subia, descida, subida. Mas esse ano, pastor, o senhor deu uma outra direção. Esse é ano sabático, né? Por quê? Porque quando eu vou para Taiwan, é 30 dias, mais ou menos, 25 a 30 dias. E a agenda é todos os dias. Tinha dia que tinha de manhã e à noite, 2 igrejas, né? Mas é a agenda toda, porque como é muito longe, 35 horas, pastor, é muito cansativo, mas Deus dá graça. E aí, quando eu vou, então eu agendo, a agenda inteira, não tem uma folga para você. Então, quando eu volto, eu preciso descansar. Então, também volto muito cansada, né? E também a idade hoje está avançando, né? Mas Deus dá graça. Todo mundo ora assim. Tem um profeta lá que ora assim: Senhor, rejuvenesce a pássara ali, da cabeça aos pés, das células, né? Eu e o apóstolo Chau, né? Elas oram assim, desse jeito.
porque precisa, né? Precisa ter saúde para poder servir ao Senhor. Pastor, então aí esse ano, como eu tenho igreja chinesa, disse ao Senhor, e a igreja chinesa hoje está vindo muitos chineses. No Brasil. No Brasil. Falando em mandarim. Aqui no Brasil, né? Aqui no Belém. E tem vindo muitos chineses por causa desses negócios aí, né? Do mundo que está acontecendo aí. E eles estão vindo para o Brasil. E outros, depois da pandemia, estão voltando para o Brasil. E isso a igreja requer esse tempo com a igreja, que é o crescimento, né? Você precisa evangelizar, e a gente dá aula de português, estava falando, a gente, para poder alcançar eles, ajuda eles para poder alcançar eles, trazer para a igreja. Então, tudo isso requer muito tempo esse ano. Então, eu tenho, assim, minhas agendas, o senhor disse para o sabático, ficar mais aqui no Brasil, né? Ficar na igreja, e eu tenho a missão maior agora é ir para Taiwan, que eu vou todo mês de maio e todo mês de outubro, que tem 2 conferências grandes agora em outubro, né? Lá em Taiwan. Qualquer pessoa pode ir junto nessa viagem? Sim, é só me chamar, né? Quem quiser, depois o pastor Ariston vai deixar o contato. A nossa escola eu já deixei, né? Que é ali na Apeninos, todas as quinta-feiras, 19h30. E tem o meu Instagram, YouTube, né, pastor? Depois vai deixar. Eu vou deixar o seu Instagram na descrição, vou deixar o Instagram da apóstola. Na descrição do vídeo, você acha o Instagram dela. E aí depois eu vou falar o @, mas aí tem gente que é só procurar na descrição, vai estar o Instagram. Mas geralmente colocando Ministério AP Li Chuang ou AP Li Chuang, Facebook, Instagram, consegue achar. Porque eu falei para pastor Alisson, eu não decoro, eu não sei nem decoro qual é o meu, né, lá arroba, não sei mesmo. Viu, pastor? E aí, então, a minha missão, por quê? Porque como eu nasci lá, e chinesa que fala mandarim, muito pouco. E muito pouco com unção ainda. Pode até... Quando eu fui para Taiwan, o pessoal falou assim, olha, a gente tem muito profética aqui, vai muita gente profética, né, da área profética, mas de cura, olha, muitos anos atrás. Lá em Taiwan não tem o que tem aqui no Brasil, que tem vários ministros de cura aqui no Brasil, né? Tem. Lá não tem isso? Vários ministérios de cura? De cura, pastor, eles que falaram, não sou eu. Talvez eu sou a única agora, assim, chinesa, né? Que está trazendo essa unção diferente. Tem gente que faz cura, mas não é o nosso Brasil, não é essa unção que nós temos aqui no Brasil, não é esse fogo, não é esse mover dos anjos, não é. O nosso Brasil é diferenciado. Por isso, quem aqui, vasos que tem chamado para Taiwan, alguém profetizou alguma vez, você vai para essa terra, né, que fala aquelas letrinhas, o pessoal fala, né? Então tem que me procurar para poder alinhar algumas coisas, né? Todo ano, mês de outubro e maio, a apóstola está indo. Talvez outubro está perto, não dá para se organizar, mas você pode pensar em maio. Eu fiquei curioso, apóstolo, que muitos falam, já vi pessoas falando, essa cidade é pesada quando vai ministrar, esse lugar é mais aberto, esse aqui é mais fechado. Eu não sei, vamos dizer Taiwan, outro país, ou outros países que você foi, ou talvez até outra região do Brasil. Como você ministra com anjo? Existe diferença para ministrar com anjo? Ou é mais difícil em algum lugar ou não? Ou o anjo opera do mesmo jeito, independente do lugar? Olha, pastor, para operar com anjos, assim como dons, como a unção, o Espírito Santo, acho que você até fez uma pergunta agora, quando nós iniciamos. O Espírito Santo, ele é muito gentil.
ele só vai manifestar quando a pessoa está aberta, quando está com fome, com sede, desejo. Cria expectativa. Isso é uma chave, que eu sempre ensino. Isso é uma chave. Para qualquer... Você quer impartição, você quer dom, você quer cura, você tem que ter fome. Vai para a escola, tem que ter fome. Né? Então, quando um lugar, a pessoa não crê muito, o mover não é muito nítido. Já dificulta. Dificulta. Porque, olha, tem lugar... Mas o Deus é tão bom, pastor. Olha que o Espírito Santo ministrou agora. Tem lugar que eu não vejo o anjo fazendo aquela cambalhota, fazendo aquela tração, né? O pé para cima, a mão. Mas ele curou. Do jeitinho daquele povo, que o chinês é mais assim, né? Ele é mais... Calma. Ele não é muito de assim demonstrar o sentimento. Nós chineses é assim, né? Mais assim. Então a gente não é de falar, gritar, essas coisas, né? Mas Deus opera desse jeito também. Eu vi todo mundo deitado no chão. E eu estava esperando, né? Aquele mover assim. Não. Aí depois, quando levantaram, tá todo mundo curado. Então, Deus é muito bom, a graça dele, né? Ele quer todo mundo assim curado. Para quê? Eu sempre falo essa chave. Restaurado, curado, para que você possa fazer o IT. Não é para você ganhar mais dinheiro, ou que vai lá na balada, não, né? É para você fazer o IT. Fazer as coisas do reino. Não é verdade? É verdade. Apóstolo, tem muita gente que, quando eu estou fazendo uma campanha de madrugada no canal, e aí tem uma parte que nós vamos orar pelos enfermos, e eles começam a falar, tô doente disso, tô doente daquilo. Eu queria que a apóstola que ministra cura em vários lugares, esse que é crente, já está na igreja, tem promessa de cura, o que ele precisa ouvir para receber a cura? Por que ele não recebe? O que você fala para essas pessoas que estão talvez assistindo e estão ainda enfermos? E o que ele precisa para receber a cura? O que ele precisa? Primeiro, precisa abrir o coração. Precisa crer na palavra de Deus. E precisa crer quem está ministrando. Tem gente que não crê em você. Tem que crer no homem, na mulher que está ministrando? Porque Deus usa o homem. Deus usa o homem para fazer as coisas do reino. Usa você, usa eu, usa vasos de Deus. Deus não quer fazer assim, ó, cai do céu. Não, ele quer usar você e eu. Instrumento. Olha só, né? Que coisa maravilhosa, né? É tremendo. A gente não merece, mas ele nos usa sim. Viu, pastor? Essas pessoas que não são curadas, na verdade, pastor, hoje a cura está tão disponível, porque Deus quer curar. Câncer, qualquer problema. Olha, uma das coisas é a nossa cabeça. A cabeça do homem, a mente. A mente. Quando você... Por quê, pastor? Algumas pessoas chegam e já recebem na hora. E ele já vai... recebe impartição na escola. Recebe e já vai lá na igreja dele ou encontrar alguém na rua. Fala, posso orar por você? E já vê instantaneamente. É o coração aberto. Porque algumas pessoas vão na conferência, todo mundo, você e eu, estamos todo mundo no mesmo lugar. O homem da cura está aí. Por quê? Eu recebo e você não recebe. Por quê? É o coração. É o coração, pastor. Lembra que eu falei para você que eu deixo a pessoa, aquela mais complicada, na frente? A gente tem que ajudar ele criar mais fé, ter mais fé, crescer a fé.
porque ele está olhando. Esse é o ser humano. Então, essas pessoas têm que assistir seu podcast, pastor. Amém. Essas pessoas incentivam eles, o doente, né? O senhor mesmo falou que muita gente assistiu o podcast e foi curado. Não, eu estava comentando, o pessoal falando isso, eu fui repetindo, eu falei para a apóstola que o primeiro podcast que ela fez, volto a repetir, você que não talvez pegou aí pela metade, a apóstola Lee, ela participou do podcast número 21. Você vai na playlist aí do canal, podcast completo é o nome da playlist, e vai lá no número 21. E ali, eu acho que eu nem pedi, não lembro se eu pedi oração, eu pedi oração de cura, não lembro se eu pedi da transferência. Mas tem pessoas que escreveu lá no comentário, pode ir lá ler no comentário, que foi curado na hora da oração. Em nome de Jesus, alguém mandou uma mensagem para mim que foi curado na hora da oração online. Online, o que isso que é tremendo, via online pessoas receberam a cura, porque é possível receber unção, cura, online, você assistindo aí, e com certeza você vai receber algo de Deus, já está recebendo, né? Está recebendo um monte de chaves, vai anotando essas chaves aí, que é algo tremendo. O pastor, o senhor falando agora, e o Espírito Santo ministrando, né? Realmente, o Senhor opera de longe e de perto. O Senhor é Deus de longe e Deus de perto, porque Amém. Ele é onipresente, onisciente. Deus, ele opera. Eu lembrei agora, vou contar esse caso. Eu estava em Taiwan ministrando e o pessoal colocou a China, o pessoal da China, a igreja da China. Eu estava em Taiwan e o pessoal da China, né, estava em casa, os doentes todos ali no online. Aí aí tudo bem, eu comecei a operar. Aí a pastora falou: pastora, tem gente lá, olha lá. Primeiro, eu estava ministrando em partição. E o pessoal caindo tudo lá. Primeiro eu falo, online. Eu falo, vocês têm que sentar, né, perto de uma cama, um sofá. Eu geralmente já falo, porque a gente tem que tomar cuidado para não ter um acidente, né? Não pode. E aí o pessoal caindo tudo lá no chão. Isso na transferência, na ativação de dons. Tem que ativar os dons, pastor, porque tem muita gente, os dons não estão ativados. Então, você ativa, a escola faz isso. Ele ativa, às vezes tem que acelerar. Eu não sei se o Denardi falou, né, sobre aceleração. Não, aproveita, né? Fala aí depois. Unção de aceleração, pastor. É tudo pela palavra. Mas como acelera? Pai, em nome de Jesus, acelera agora a cura. Senhor, acelera agora os dons espirituais. E agora, pastor, aquilo que Deus faria em 10 anos, faz em um mês, em um dia. Deus até acelera a colheita. Isso! Você tem que orar. Acelera a provisão. Isso! Eita, vai pegando a chave. Acelera isso, aí. Você vai falar, Senhor, a unção da aceleração agora. Acelera o crescimento do canal. Isso! O seu canal já vai crescer muito, pastor. Amém. Já está crescendo e vai crescer mais ainda. E a sua agenda vai abrir mais ainda. Estou profetizando e receba. E não é só palavra, é porque realmente Deus está fazendo isso. Né? Então, pastor, e aí, na hora da cura? E todo mundo ali na TV, assim, é uma TV assim, igual do senhor aqui. É igual aqui, o Podercast, né? E pronto. E eu falei agora, dor de ossos. E o anjo, Senhor, envia teu anjo lá agora. E aí começou. E aí todos... Tinha gente com... eu lembro que tinha uma pessoa... o senhor opera muito também, pastor? Pessoas com... problema na vozes. Sabe, aqui na escola também. Sabe, a pessoa tá rouca por um tempo. Aí eu oro, Senhor, agora, todas as cordas vocais, seja limpo, todas
que está entrelaçado, porque ele está inflamado, pastor. Quando é assim, ele está inflamado. Quem conhece um pouco da biologia, né? Então, às vezes tem alguma sujeirinha ali, entendeu? Então, aí você tem que... Pastor, aí a pessoa que fala que faz tempo que eu não louvo, não canto, canta agora. E todo mundo... E não alcançava a altura de uma voz, ela tinha, por exemplo, até Mi, lá de cima, a pessoa, Deus acrescentou até Fá, foi até Fá. É nítido essa... Tem uma irmã que escreveu ontem que estava 1 ano rouca, tá 1 ano rouca pedindo então, oração. manda para a escola, fala para ela, e não sei quem é, mas manda ela para a escola, porque presencial é bem melhor, né, pastor? Por quê? Por causa da fé. Entendeu? Não que Deus não opera. Ele opera. É da China. Né? E o senhor também me usa muito, pastor. É que da última vez não deu para falar muito. É a cirurgia plástica. Pessoas que têm, sabe, essa parte mais para frente, ou arcada, faz aquele clec. Pastor, Deus opera. É coisa mais linda, ficar ela linda, ficar alinhada. Às vezes tem arcada assim, e ela fica um pouquinho mais para trás, sabe? E tem pessoas que têm essa parte, eu não sei nem como chama, vem mais para frente, e ela quer ir mais para trás. E o senhor faz a cirurgia. Você está lembrando o pastor John que me falou sobre oração em língua, ele é usado nisso. E ele é coreano, né? John Sang. John Sang. Sim. Ele ora alguns... isso, ele também ia. Ele ora pro rosto, por crescimento de tamanho, vários milagres ele usa. Isso, pastor. Por isso, voltando, a impartição é muito importante, pastor. Você recebeu também do John? Também já recebi, já mas teve na eu escola? acho que ele já teve na escola. Eu até esqueci de mencionar ele, mas ele já. Esse ano eu queria, mas esse ano ele ficou pouco tempo aqui no Brasil. Eu já convidei ele, falei com ele, né? Mas ele falou que esse ano não vai dar, então só vai ser ano que vem, né? Pastor, então, essa impartição é muito importante para quem não tem ainda esse dom, essa unção. Tem que, primeiro, dom é ativado, porque quem dá é o Espírito Santo. Mas a unção você recebe na escola ou a gente ministrando. Então, vou fazer uma pergunta de impartição. Vamos dizer, você recebeu várias impartições. Sim. Você tem várias operações do Espírito de unção. Muito. Quando você transfere para alguém, seja pessoal, na escola, essa pessoa recebe tudo isso, ou recebe algumas coisas, ou dá para medir? Então, isso depende de quem está com fome. Isso, de novo, a chave está aí. Eu falei, Senhor, tudo que eu tenho, eu posso falar assim, tudo que eu tenho, eu transfiro para o Senhor. Mas, pastor, se você vai receber ou não receber, é você. Então, depende da pessoa. Eu sempre falo assim, antes de eu transferir, pastor, eu faço de uma maneira diferente. É que cada um faz de uma maneira, Deus usa de maneira diferente, né? Cada vaso. Eu falo assim, o que você quer? Fala com o Senhor agora. Que parte você quer? Eu ia falar, quero tudo. Então, pronto, pastor. Você falou. Então, você tem que falar para o Senhor. Senhor, eu quero receber tudo da apóstola ali, tudo que ela carrega. Tem gente que vai lá e fala assim, apóstola, eu quero receber essa do emagrecimento. Pronto. Aí ela recebe o que ela pediu, pastor. Entendeu? Aí se o senhor fala que quer tudo, aí é a tua fé. Mas tem que receber impartição. Porque você receber impartição e colocar em ação, eu já falei outra vez, não é só receber, você tem que colocar em ação, você tem que orar pelas pessoas. Você recebe dons para quê? Tem que praticar. Não é para ficar aí num enfeite, né? Com certeza. Né, pastor? Com certeza. E o que tem pessoas, apóstolo, graças a Deus, nós fizemos 3 anos agora de podcast. Sim. E até nós fizemos uma semana especial de 8 programas em seguida, a primeira vez que nós fizemos. Sim. Terminou com o Denard sábado passado.
E o que chega de testemunho de fora de cura, de renovo, de aprendizado, que o pessoal está falando, pessoas sendo ativadas e pastores. Eu conheço um pastor, amigo, nós fizemos até amizade, ele fala, foi ativado pelo programa. Muitos estão sendo ativados, graças a Deus, através do podcast, através do ensino, Amém. através da oração, que eu sempre peço para o pessoal orar, graças a Deus. Você lembra nesse tempo de 7 anos, quase 8 anos de escola, pessoa que era apenas um aluno, que talvez era até desacreditado na igreja dele e hoje está aí envolvendo aí de uma forma tremenda? Você consegue lembrar de alguém específico que começou? Talvez tem vários, mas alguém que ali simples chegou e agora está sendo usado em curas e milagres aqui em São Paulo, no Brasil? Sim, eu já vou falar sobre isso. Eu lembrei também, daqui a pouco o senhor me lembra, de uma irmã de 91 anos em Taiwan. Esse caso é bem legal para eu contar. Daqui a pouco eu falo. Contar. Agora? Não, pode contar esse caso aí. De Você 91 quer de anos? 91 anos. Então, essa irmã, uma senhora de 91 anos, ela veio com cadeira de roda nessa conferência aí. E eu também deixei ela para o último. Tá? Eu fiz cura em um monte de gente e deixei ela para o final. Ela não andava nada. Não, tava na cadeira de rodas. Aí, pastor, ela não era só isso. Ela era corcunda. Na China tem isso, Taiwan tem isso. Ela corcunda assim, atrás, a costa ficava assim, desse jeito. Era costa assim, desse jeito mesmo. É literal isso. E ela tinha... o olho dela também não enxergava bem. E não sei mais o que, não lembro. Era muita coisa, né, pastor? E aí ela falou, eu quero cura. A filha dela trouxe. Pastor, deixei ela no final. Quando eu orei por ela, e depois eu vou contar a melhor coisa ainda no final. E ela foi curada, ela andou, começou a andar, andou lá naquela igreja, de lá para cá, para lá. Aquela corcunda dela diminuiu, porque o anjo, ela coloca, só o anjo que consegue fazer isso, pastor. Nós não conseguimos fazer nada, nem a planta, tudo que é osso é anjo, tem que chamar o anjo. E o olho dela enxergou, ela falou que está enxergando bem, ela fez testemunho. Pastor, mas o melhor de tudo, ela é budista de carteirinha até aquele dia. Perguntei, você quer aceitar Jesus? Ela aceitou Jesus. Aquela noite, pedi para a pastora fazer, né, aquela decisão dela, e eu perguntei, você vai batizar? Ela falou que vai. Houve salvação, pastor. Isso que eu falo. Que benção. A cura é para salvação. Sabe? É coisa mais linda. Então, esse ano, assim, eu estou concentrada nessas missões, né? O senhor me perguntou agora sobre... Alguém que começou a operar depois da transferência que recebeu lá na escola. Você lembra de alguém? De alguém. Sim, eu vou falar bem assim, porque o próprio ele fala, né? O Rodrigo Ramos. Ele mesmo que fala. Que eu conheço ele desde o início, sabe? Ele vinha aqui na escola. Né? Ele, outras amigas nossas, Rodrigo Ramos, vinha aqui. E ele mesmo fala que eu recebi, no livro dele mesmo está escrito que eu recebi, ele faz esse testemunho de um dia ele precisou da surdez. E aí ele lembrou que ele foi lá, né, receber de mim. Eu imparti com ele, naquela época ele vinha muito ainda na escola para receber, né? Agora ele cresceu bastante, Deus está usando ele muito. Por quê? Porque ele colocou em ação, pastor. Ele não para de fazer, né? Todo final de semana está ministrando. E aí, ele mesmo escreveu lá no livro dele. Aí eu recebi da apóstola ali a impartição, quando ele fala sobre impartição. Entendeu? É o Rodrigo Ramos.
Rodrigo Ramos participou 2 vezes aqui do podcast. Eu lembro do primeiro, que foi o número 40. O outro eu não lembro, mas ele participou do 40. O 40 ele conta todos os testemunhos, como começou. Então assista também o número 40. Mas não é só ele, viu, pastor? Porque Não, tem muita gente hoje, E eles talvez estão com a igreja, estão com igrejas. E alguns que talvez eu possa nem lembro o nome e foi não ativado lembro, lá, não que lembro. muita gente passou 7 anos. Pastor, a escola, quando você iniciou com a escola, me perguntando, né? Porque a escola, ela vai formando turma. E quando, depois de um tempo, essas pessoas não vêm mais porque eles estão no ministério Estou já operando. Operando. E é na prática que Deus vai acrescentando mais, pastor. Não é no aprendizado na escola. É no dia a dia. E Deus vai dando mais unção. E vai ensinando, e igual eu, na ministrando que eu comecei, porque ninguém vai te ensinar essas coisas, pastor. Muitas coisas que eu falei aqui, as chaves, eu fui assim, olha, eu nem sabia que era, eu já ministrava com anjo, eu não sabia nem que era anjo, pastor. Isso eu acho que eu não falei aqui ainda. E aí, pastor, eu via, nossa, aí quando eu fui num seminário de anjos, eu falei, olha, então eram anjos que operavam. E aí, com conhecimento, e eu fui ativando mais e toda vez dando comando para eles. Que bênção. Apóstolo, eu quero aproveitar esse tempo precioso que nós aprendemos bastante para você orar, que tem um bom tempo para você orar à vontade, ativar, liberar a unção. Escreve aí no comentário, eu quero tudo. Se você quer tudo, escreve aí, eu quero tudo. Eu apóstolo ministrar aí a transferência e partição. Deixa Deus te usar, como diz os pentecostais. A chave é você agora gerar dentro de você. Aí, o que você quer receber. Né? Talvez você... alguma unção, algum dom que você... assim, você desejou, né? Que você viu alguém ministrando, não precisa ser exatamente eu. Eu vou ativar e eu vou impartir, né? Transferência dessa unção. Porque o Senhor faz, pastor, é Ele que faz. Tudo é Ele, eu falo que é Ele. Por isso que a gente tem que estar sempre conectado com o Espírito Santo, tem que estar conectado, Wi-Fi com Ele. E ele não deixa, isso que eu estava falando nisso, ele não deixa de curar uma pessoa, ou essa doença, enfermidade é tão difícil, esse aqui, câncer, de não sei de quê. Ele cura tudo, eu já vi tudo, ele faz. Tem gente aqui que fala, eu tenho unção disso, aquilo, não fiz. Ele faz, não é por causa de você, é porque ele ama o filho dele. Uma pessoa. Ele ama essa pessoa. Então, se você é um enfermo, você está com enfermidade, também já se prepara. Mas abre teu coração, crendo. Não, eu sempre falo para as pessoas, você não vem para o culto e fala, eu vou lá ver se vai ter, se vai curar. Quem é essa chinesa que está chegando, essa cidade que eu vou, né? Não vem, você está perdendo seu tempo. Vem aqui já falando assim, eu vou receber minha cura hoje. E eu ainda falo, pastor, desafia ao Senhor. Fala, eu não saio daqui se eu não for curado. Amém. Tem que ter essa fé. Tem gente que tem que falar para o Senhor, eu vou ficar aqui na igreja, dormindo na igreja, se o Senhor não me curar. Tem que fazer esse desafio, porque Ele é fiel, Deus é fiel. Amém. Então pode orar. Ok. Então, vocês que estão em casa, tem alguém falando aí? Não dá para saber, né? Não, é só depois, depois. Né? Ok. Então, você se prepara, assim como eu falei aquela hora que eu orei, ele estava no online, e eu orei, e todos eles caíram. E você tem que procurar um lugar, se você quer receber, tem que procurar um lugar... assim, seguro, né? Uma cama, um sofá, né? Para não cair no chão, aí não é legal.
Aí, às vezes, assim, eu tenho que ainda orar, porque a pessoa teve uma... Machucou. Machucou, tem que orar. E aí eu peço para o anjo, pastor, isso também é cura. É uma chave. E eu peço para o anjo curar. Não tem gente que, às vezes, a pessoa que está segurando e não segura direitinho, e aí a pessoa cai. Cai, machuca. Machuca. E aí eu peço para o anjo e curar essa pessoa que estava ajudando. Porque não pode ter acidente, né? A unção, na unção. Verdade. Então, você se prepara, a unção está forte. Tá? A gente sempre se prepara, pastor. Sempre se prepara. Né? Não sei se já falaram que você tem que sugar a unção, essas coisas, e liberar. É uma outra vez, pastor. São muitas chaves. Não dá para falar tudo, né? Lá na escola a gente ensina tudo isso. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse tempo tão maravilhoso de estar aqui conversando com o pastor Ariston, neste lugar onde o Senhor, a tua glória, Pai, já encheu este lugar. Este lugar, o Senhor já encheu o pastor Ariston, o Senhor já mandou para ele é o primeiro a receber aqui, Senhor, porque ele está aqui na minha frente. Receba tudo, Senhor. Ele disse que quer tudo, Senhor. E ele começa a manifestar, começa a ver nitidamente. E, Pai, quando ele abrir a boca e ele dá um comando, que assim seja. Pai, e lá na casa das pessoas agora que estão assistindo esse podcast, pessoas que estão assistindo, não importa se é nesse momento, se é posterior, Pai, porque o Senhor, não há tempo, não há limite, Pai. O Senhor é Deus de 24 horas, o Senhor é Deus em todo tempo, cuidando dos seus filhos, papai. Pai, se há um enfermo agora, Pai, não importa qual enfermo, todo espírito da enfermidade vai sair agora. Eu te dou um comando. Eu te dou um comando agora. Espírito da enfermidade, sai agora dessa pessoa. Vai saindo agora. Se é um caroço, ela vai diminuir. Vai diminuir. Vai sair. Se é câncer, vai sair agora. Seja destruído em nome de Jesus. Se é uma dor de cabeça, algo simples, Senhor, da cordas vocais, Senhor. Entra nas cordas vocais das pessoas que precisam de uma voz para adorar o Senhor, aleluia, Pai. Deus. Que eles estão roucos, que está sem voz, que não pode mais adorar, porque fizeram uma cirurgia. Senhor, envia teus anjos agora e destrava tudo agora. Destrava essas cordas vocais, Senhor. Limpa as cordas vocais, Senhor. E se está entrelaçado, Senhor, agora, limpa todas essas cordas vocais. Um a um, limpando agora, Pai. E eu profetizo, curado. E essa pessoa vai cantar, vai adorar, porque a voz é para adorar. As vozes é para pregar o evangelho, para restaurar as pessoas, edificar as pessoas, trazer as pessoas para a salvação, para o teu reino, papai. E essas pessoas, Pai, curados, eles vão curar outras pessoas, curados para curar, Senhor. Aleluia, então, pela tua misericórdia, teu amor, Pai, cura essas pessoas, não importa a enfermidade. Basta você falar para essa enfermidade, fala o nome e fala, seja destruído em nome de Jesus. Eu mando você sair agora em nome de Jesus. Não é depois, é agora. Quem está de cama, quem está no hospital, na UTI, Senhor, Pai, levanta eles.
Levanta eles do hospital. Levanta eles da cama. Saia da cama e vai para casa. É hora de ir para casa, de fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entra nas casas, papai. Nas casas, pai. Restaura a família, papai. Tem famílias aí que precisam ser restauradas, papai. Ouve a oração dessa mãe, desse pai que está... Ah, Senhor, essas lágrimas, papai. Senhor, entra agora, papai. Conforta o coração dessa mãe. Pai, pessoas que precisam ser libertos, pai. Agora sejam libertos nesse instante, agora. Há pessoas que precisam ser libertos, papai. Pai, quebra as correntes, pai. Quebra a maldição também. Maldição hereditária, maldição da família, pai. Quebra agora em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, pai. Pai, nesse momento, Senhor, se existe ainda pessoas com enfermidade, Senhor, não importa se é grande, se é pequeno, para Senhor, não há grande, não há pequeno, pai. Entra com tua unção, teu poder agora e restaura, os ossos, pai. Envia teus anjos, pai. Aleluia. Se você tem problema de ossos, né? Problema de ossos, dores, inflamação, seja desinflamado agora. E toda dor vai sair agora. Senhor, envia teu anjo, se ele estiver na casa. Começa a operar. Começa a operar, anjo. Onde eles estiverem, coloca eles no chão agora. Coloca eles no chão, ou na cama, ou no sofá. Leva eles para trás. Leva eles para trás, Senhor. E o anjo começa a operar neles, pai. Que, assim como esse senhor, esse irmão de osteonecrose, pai. Ele foi curado, pai. Então, uma doença incurável, na verdade, e o Senhor curou, porque para ti nada é impossível, papai. Não há nada difícil. A medicina não pode fazer, mas o Senhor é acima da medicina. O Senhor é médico dos médicos, pai. Então agora, opera, o teu poder mais forte nessa pessoa agora, papai. E se estiver de cama, já vai levantar agora. Se estiver de cadeira de roda, que vai levantar agora. Se tiver com bengala, larga sua bengala agora. Larga. Isso aí não é seu. Isso aí não é seu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se precisa, Senhor, uma estética, pai. Uma estética, mas por causa da estética, eles estão doendo. Está com dor, inflamação, pai. Que agora, o anjo entra lá agora. Pai, tem pessoas com gastrite, pai. Refluxo. Tenho orado muito pelo refluxo das pessoas. É o mal do tempo, né? Dos últimos tempos. Senhor, anjo, entra agora no esfíncter dessa pessoa. No esfíncter. Aquilo que não funciona vai começar a funcionar agora. Funciona agora. Agora. Começa agora. Vai abrir e fechar direitinho agora. Pai, os surdos vão ouvir, mudos vão falar. Pai, paralisa todo zumbido. Quem tiver zumbido agora, vai parar agora. Em 3. 1, 2, 3. Receba a tua cura, a tua vitória esta tarde. Pai, agora eu quero impartir essa unção. Pai, a unção que está sobre minha vida não são meus. Mas o Senhor me concedeu, Pai. E agora eu quero impartir com essa pessoa faminta. Pessoa faminta que está em casa. Que está desejando. Porque eles querem operar. Eles querem fazer o ID. Eles querem fazer o reino, Pai. Então agora conceda em nome de Jesus. Mais forte. 1. Receba agora, hein? Prepara aí. 1, 2, 3. Mais forte, Senhor. Mais forte. Mais forte. Receba aí você também, ó.
Deus está te dando aí também. Vai te usar também. Você que está em casa, fica quietinho, recebendo a unção, está sendo curado. Não saia da unção. Isso aí é outra chave. Quando você está recebendo a unção, fica mais tempo. Porque você está recebendo mais. Vai recebendo. Vai recebendo. Que ele está te dando aí. Está vindo do céu. O fogo. Fogo. Mais fogo, Senhor. Mais fogo. Mais fogo. Tem gente que nem ficou de pé aí. Vai testemunhar. Tem gente aí que nem ficou de pé. Está tudo caído aí. Não conseguiu ficar de pé. Depois vocês mandam para pastor Ariston seus testemunhos e as coisas, tá bom? E vocês são bem-vindos para a escola apostólica Todas as Nações. Eita glória! Receba aí, em nome de Jesus. Receba aí, escreve aí, eu recebo. Eu vou ver aqui o Instagram da apóstola. Apóstola, obrigado, que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério. É uma honra, pastor. E Deus abençoe o senhor, porque aqui é uma escola. Isso aqui é uma escola online. Hoje foi liberado muitas chaves. Eu aconselho você a assistir mais de uma vez, porque foi liberado muita chave. O Instagram da apóstola eu vou deixar na descrição do vídeo, mas tem pessoas que têm dificuldade de achar o Instagram. Eu vou falar aqui, achar a descrição do vídeo, porque a descrição do vídeo é fechada. Você tem que clicar para abrir e ir lá na descrição. Mas o arroba da apóstola, o Instagram é apóstola Li Chuang. C-H-U-A-N-G. Apóstola Li, L-I, Chuang. C-H-U-A-N-G. O YouTube dela, que ela coloca, tem curas lá, tem algumas ministrações, algumas escolas até ao vivo. É Ministério AP Li Chuang. No YouTube é Ministério AP Li Chuang. Então nós vamos deixar o Instagram aí, mas qualquer coisa você acha também aí. Ou põe no comentário, pastor, que tem uns que não acha, não vê. Qual é o Instagram? Eu vou mandar para você e acompanha, porque sempre ela está levando homens de Deus na escola. E também, você quiser ir no ano que vem, ou desse ano, quem sabe, se tiver recursos, pode ir qualquer tempo, que ela já vai estar indo em outubro. Outubro e maio sempre está indo nessa missão, levar o avivamento para Taiwan. Apóstolo, agradecer também ao apóstolo que está ali, o apóstolo Tchau. C-H-A-O. Tchau, que Deus abençoe o apóstolo também. Obrigado, apóstolo. Ai, um fogo aqui ainda, quente. Minha orelha tem que botar ar-condicionado. Está queimando. Obrigado, apóstolo. Obrigada. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.